Aulinha de revisão 3, radiciação. O que a gente precisa saber de radiciação? Primeira coisa é que ela é uma operação inversa de outra operação. Assim como soma e subtração andam juntos, ou multiplicação e divisão andam juntos, a radiciação ela é a operação inversa do expoente. Certo? Então, elevar alguma coisa, a operação contrária é fazer a raiz nesse mesmo índice. Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Então, exemplinhos bem tranquilos é raiz quadrada, lembra que quando não tem ninguém ali é 1, 2, raiz quadrada de 121. Como eu resolvo isso? Como aqui tem um 2, eu tenho que pensar em um número que vezes ele, ou seja, 2 vezes esse número, dá 121. Então, isso é facinho. É 11. Por quê? Pois 11 vezes 11 é 121, certo? Outro exemplo, qual que é a raiz cúbica de 8? Eu tenho que pensar em um número vezes ele, que dá 8. Então, 2 é a resposta. Por quê? Pois 2 vezes 2 vezes 2 é 8, certo? Então, assim funciona a radiciação. A gente tem propriedades, assim como na potenciação, a gente tem várias propriedades e elas são todas muito importantes. A primeira delas é que se a gente tem A na N na raiz emésima, na raiz de índice M, isso aqui eu sempre posso transformar num expoente fracionário. O que está dentro é o numerador, o que está lá fora como índice é o denominador. Isso faz com que todas as regrinhas de potenciação a gente consiga alterar elas e fazer uma regrinha de radiciação. Isso aqui ajuda a gente a mostrar todas as outras regrinhas. Por exemplo, se o nosso A está elevado a M e a nossa raiz também tem índice M, então isso é a mesma coisa que não fazer nada. A gente teria M sobre M e isso dá 1. Então, essa é uma das propriedadezinhas. Outras propriedades. A gente pode juntar. Se a gente tem um número A elevado numa raiz de índice M, dividido por um B, também raiz de índice M, eu posso pôr todo mundo na mesma raiz. Ou, se eu quiser, eu posso separar. Lembrem que aqui o B não pode ser 0, certo? O M também não pode ser 0. A gente só trabalha com os caras positivos. Produto, mesma coisa. Eu posso fazer o produto desde que o índice das minhas raízes sejam os mesmos. Raiz emésima de A vezes raiz emésima de B, eu posso escrever A vezes B na minha raiz de índice M. Às vezes é mais fácil assim, às vezes é mais fácil assim. Tudo depende de como vai aparecer no nosso caso. O que mais? A gente pode juntar as raízes. Se eu tenho um número que está numa raiz e essa raiz está em outra raiz, eu posso juntar esses dois índices aqui, multiplicando eles. Então, se eu tivesse raiz quadrada de raiz cúbica, eu posso dizer que é uma raiz sexta. É a mesma coisa e é bem prático a gente fazer isso. E a gente, como é uma fração, se eu consigo simplificar esses dois números e fazer uma fração irredutível, eu também posso. Em outras palavras, assim. Se eu tenho M vezes alguma coisa e o meu A está na N vezes alguma coisa, ou seja, se o expoente e o índice da raiz têm algo em comum, eu posso jogar isso fora. Então, eu posso sempre conseguir simplificar a minha raiz para fazer uma raiz menor. É muito melhor eu ter 2 e 3 do que eu ter 4 e 6, por exemplo. Fica mais fácil. Tá, uma vez que a gente já tem o que é a radiciação e as propriedades de radiciação, como que eu posso operar as minhas raízes? Operando com os radicais, operando com as raízes. Vamos falar primeiro sobre a soma. O que a gente
tem na soma? Se eu tivesse essa conta para resolver, 4 raiz de 11 mais raiz de 11 mais 3 raiz de 11 menos 2 raiz de 11. Essa conta é fácil de fazer. Por quê? Porque eu tenho 4 coisas, mais uma coisa, mais 3 coisas, menos 2 coisas. Se a gente for pensar no que a gente acabou de falar, eu tenho 4, 5, 6, 7. Eu tenho 8 coisas, menos 2 coisas. Então, eu sei resolver isso. 8 menos 2, eu tenho 6 coisas. Então, reparem que, se eu tenho a mesma raiz para todo mundo, eu posso simplesmente operar os caras da frente e eu mantenho a minha raiz. Eu fiz uma subtração ali também. Deixa eu colocar aqui, né? Soma e subtração. Porque na soma e na subtração funciona do mesmo jeito. A gente pode simplesmente operar desde que as minhas raízes sejam todas iguais. Tá, mas então, neste caso aqui, eu consigo fazer alguma operação? 2 raiz de 11 mais 3 raiz de 7. Eu não consigo fazer nada. Isso aqui eu não posso operar. E é isso aqui e não muda, não dá. A não ser que eu queira aproximar esses valores para conseguir um valor, mas não é a nossa ideia. Eu não consigo, porque eu tenho 2 raiz de 11 mais 3 raiz de 7. Mais ou menos assim. Imagina que isso aqui é chocolate e que isso aqui é batatas. Então, eu tenho 2 chocolates mais 3 batatas. Eu não consigo falar essa frase diferente. Se eu fizesse isso daqui, menos 3 chocolates mais 2 batatas, agora sim, isso aqui eu consigo operar um pouco. Por quê? 2 chocolates menos 3 chocolates. Então, devo 1 chocolate. 3 batatas mais 2 batatas, 5 batatas. Então, repara que eu só consigo operar se as minhas raízes são iguais. Senão, eu não consigo operar e a minha resposta fica exatamente isso. Porém, tem alguns casos que as raízes são iguais, mas elas estão escondidas. 5 raiz de 7 mais raiz de 28 menos raiz de 63. Não consigo operar. São 3 coisas diferentes. Porém, esse 28 e esse 63 eu consigo alterar. O jeito mais comum que vocês conhecem é fatorar um número. Por exemplo, escreve o 28. Bom, 28 dá por 2, 14 por 2, 7, 7. E dá 1, certo? Aí a gente consegue, usando as propriedadezinhas, eu consigo reescrever. Vai ficar assim, 5 raiz de 7 mais 2 ao quadrado vezes 7, menos 63, a gente também sabe fatorar. Uma fatoração simples para ele é 9 vezes 7, certo? 9 vezes 7, 63. É útil porque eu conheço a raiz do 9. Pelas propriedadezinhas, eu posso sempre simplificar, escrever como raiz, eu posso separar, então as coisas vão ficar bem úteis. Separando esse pedaço aqui do meio, ele ficaria raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 7, menos a raiz de 9 vezes a raiz de 7. E, de novo, nas propriedadezinhas, se for a mesma coisa, eu posso simplificar. Ou eu posso simplesmente resolver, que é o caso que eu conheço aqui. Então, ficaria 5 raiz de 7 mais 2 raiz de 7 menos 3 raiz de 7. Então, repara aqui, o meu exercício, ele dizia que não podia, mas na verdade eu consigo. Por quê? Porque eu consigo transformar todos esses números na mesma raiz. Repara que eu acabo ficando com alguns números aqui na frente. Agora, tranquilo, é 7 menos 3, que é 4 raiz de 7. Então, assim eu consigo fazer a soma e a subtração de números. Multiplicação e divisão, a gente já viu ali.
Quando que eu posso fazer o produto? Só relembrando, eu posso fazer o produto das coisas desde que o índice seja o mesmo. Então, eu poderia escrever 2 vezes o 8, que dá 16, que é 4. Então, eu só posso fazer se o índice for o mesmo. E o quociente, mesma coisa. A divisão, né? Fazer quocientes, eu só posso fazer se tiver um mesmo índice. Então, se eu tiver 16 e 1 cubo, aqui, por 2, eu posso escrever uma raiz grandona. 16 por 2 é 8, raiz cúbica de 8, que também consegui resolver. Nem sempre dá certo, às vezes a gente só simplifica um pouquinho. Mas então é assim que a gente opera com radicais. E as propriedades, que são importantes, e também a parte de fatoração, que ocupa bastante na parte de radicais.